Eu já ouvi falar que a gente volta a ser criança, né? Agora, será que eu deixei de ser uma criança de 62 anos? Pode ser. A gente não é só criança, não é só adolescente, não é só adulto e não é só velho. A gente é tudo. A gente é uma experiência completa de todas essas fases, né, que a gente vai vivendo. A minha infância era uma infância muito normal, assim, eu quebrava vidro, eu furava pneu, era uma infância joia. Meu pai me esperava com cinta, era aquela correria. As crianças têm uma certa empatia com o meu trabalho. Outros, às vezes, dizem, não, meu trabalho é muito infantil. Então, é os dois lados. De um lado, eu fico contente que as crianças, enfim, gostam, mas de outros, a gente fica meio assim quando dizem que é bem infantil. Eu acho que o artista, ele segue brincando, né? E a gente vendo o artista brincar, eu, de certa forma, brinco também. Eu acho que eles são pessoas, assim, que têm uma alma talvez mais livre, ou não, mas expressam ali com as cores, com as formas. Um dia, quando eu era pequeno, no jardim de infância, minha professora chamou meu pai, isso eu me lembro até hoje. Eu devia ter uns 5 anos de idade. Que na aula de pintura, de desenho, era para desenhar uma coisa, eu era fissurado em bombeiros. Eu pintei um prédio, desenhei um prédio pegando fogo, as pessoas caindo de cima, os bombeiros, e a professora achou que, esse guri tá com problema, né? E chamou meu pai, né? E aí começou a história dos desenhos. Mas sempre rabiscando. E eu, com 9 anos, eu ganhei porque eu gostava de arte, uma caixinha de pintura a óleo. E aí eu sei que o meu pai viajou e a família ficou de Buenos Aires e foi para a Europa. E aí tinha uma bandeja onde a empregada passava as roupas e botava, que era de costume, se botava empilhada isso em Buenos Aires, as camisas brancas empilhadas. Quando eles viajaram, aquela bandeja eu virei, a parte de baixo era madeira, né? E peguei as minhas tintas e comecei a pintar uma paisagem que tinha na frente. Eu morava no 8º andar, então, vendo a paisagem em Buenos Aires, comecei a pintar. Empiricamente, não aprendi nada, foi uma coisa que eu sou autodidata, eu nunca fiz curso assim de arte, entende? Na volta, meu pai viu aquela bandeja, ficou encantado com aquela bandeja, o filho dele, a primeira pintura do filho dele. A minha mãe mandou lixar, arrumou a bandeja para botar a camisa de novo. A minha mãe não incentivou. Eu acho que eu já nasci artista, né? Foi só um estímulo mesmo da minha mãe, né? Lógico que minha mãe é artista, né? Então, na real, eu passei pelo teatro, passei pelo balé, dança e acabei nas artes plásticas. Foi até engraçado, porque eu fui morar no Rio uma época para fazer teatro. E acabei me desiludindo lá, aquela história toda, uma guria, né? Tinha 20 e poucos anos, 22 anos. E aí, quando cheguei em Porto Alegre, decidi que eu queria ser pintora. E dali eu comecei a pintar. Eu tinha 22 anos. Mas sempre convivi no meio das artes, né? Sempre, o tempo todo. Então, a minha mãe sempre teve o ateliê. Eu cresci dentro de um ateliê. E aí, comecei a pintar. E aí, o que aconteceu? Curiosamente, eu acabei dando aula para crianças, né? Que foi uma coisa maravilhosa na minha vida. Eu cresci numa casa que tinha muito acesso à arte. Muitos livros A minha mãe era professora de história e tinha muitos livros de história da arte. E tudo muito, assim, à mão. Então, eu e meus irmãos, a gente tinha sempre, assim, essas influências. E eu acho que isso moldou muito o nosso trabalho, o nosso pensamento. Eu acho que as crianças têm que ter. E eu sempre, de pequeno, eu sempre gostei de desenhar, né? Assim, até por incentivo, porque eu já desenhava. Como eu te falei, assim, que eu tinha um avô meu que tinha uma fazenda pequena em Rosário, tinha um cemitério. E eu sempre me apaixonava pelo cemitério, né?
Porque ali tinha um monte de coisa interessante que era o quê? Os vasos, os anjos, Cristo, aquelas coisas. E aquilo me despertava a curiosidade, né? De pequeno, assim. Então eu chegava lá no meu avô ficar desenhando, né? Sempre isso me incentivou um pouquinho, assim. Desenha um pouquinho para tu te acalmar, né? Aí meu avô foi a primeira vez que me deu uma caixa de lápis de cor, papel, aquelas coisas, né? Aí deixava eu desenhar tudo, né? Então essas coisas assim para mim foi da minha infância. A minha avó também fazia bordados, aquelas coisas, crochê, tudo, porque era tudo prendado naquela época, né? Então isso também puxava a curiosidade, né? Quando eu declarei aos 20 anos que eu ia ser artista, que eu ia deixar o curso de arquitetura para ser pintor, assumir a vida de pintor, eu estou com 70, quer dizer, faz 50 anos esse ano que eu assumi a profissão de pintor. Ela chorou, meu pai fez um poema para mim, me deu um livro de arte, a minha mãe começou a chorar, vai morrer de fome, coitadinho, quer dizer, ela queria que eu fosse médico, que nem ele, ou dentista, qualquer coisa. A mãe da gente não gosta muito, né? Bah, Delcio, mas pelo menos tu podia ter feito, te inscrito em licenciatura, não em bacharelado, né? Mas não, depois até eu comecei a dar aula, sabe? Daí eu acabei voltando para a faculdade e fazendo a parte pedagógica, e daí eu fiz a licenciatura, porque eu dava aula, eu trabalhei com aluno, assim, 40 anos em sala de aula. Eu desenho e pinto desde criança, né? Desde quando bem antes, assim, de ir para o colégio, eu sempre gostei de desenhar e de pintar. O meu pensamento de criança não era ser astronauta, como toda criança. O meu pensamento de criança era ser desenhista dos estúdios Disney. É isso aí que eu queria ser. Eu fui uma criança que adorava desenhar. Desenhava. E eu brincava que eu tinha uma editora de histórias em quadrinho. Então meu sonho era desenhar que nem o Maurício de Souza, que nem o Walt Disney. Então a minha formação como pessoa, não uma formação de faculdade, coisa assim, é o desenho. Mas a vida me levou a me tornar um publicitário, e dentro da publicidade a minha formação era direção de arte. Mas aí, com o passar do tempo, a necessidade de trabalhar, servir o exército, meu pai era advogado, queria que eu fizesse direito, eu fiz vestibular para direito, né? Frequentei a faculdade de direito, eu tinha o meu emprego, mas sempre, fim de semana, eu pintava, nunca deixava, tinha uma compulsão por criar, por pintar, né? Então, um belo dia, eu estava levando uns quadros para emoldurar, quadros meus, assim, para decorar minha própria casa. Eu já era casado, né? Já tinha um filho recém-nascido. Levei na molduraria, que também era uma galeria de arte tradicional aqui de Porto Alegre, e a moça me disse assim, vem cá, esses quadros, quem é que pinta esses quadros? Aí eu fiquei com vergonha de dizer que era eu. Eu disse assim, não, esse quadro foi o meu sogro que teve em São Paulo e trouxe lá, que eu queria saber a opinião dela, né? A insegurança minha, né? A insegurança. Aí ela disse, são óleos de primeira qualidade. Bom, quando ela disse assim, eu me senti um pouco mais à vontade. Bom, acho que eu vou acertar aqui em Porto Alegre. Próxima vez que eu levei o quadro lá para emoldurar, aí ela olhou para mim e fez uma cara e disse assim, confessa, é tu que pinta esses quadros, né? Aí sim, sou eu. Pô, então deixa aqui, começa a deixar aqui. Aí eu comecei a deixar os quadros lá. Então,
fim de semana eu pintava, eu deixava 2, 3 quadrinhos ali. Dali a pouco tinha um leiloeiro famoso aqui de Porto Alegre, começou ele garimpava quadros em galerias de arte. Começou a garimpar os meus. Aí um belo dia eu fui lá de novo e ela disse, pá, Érico, tu sabe quem é que andou garimpando teus quadros aqui? O fulano e tal. E eu nem sabia quem eu... Nunca tinha ouvido falar no cara. Era conhecidíssimo aqui na sociedade de Porto Alegre, colunista social. Fazia os leilões estrondosos, assim, as madames tudo iam e compravam. Aí um belo dia eu fui ver esse leilão. E pude ver como os quadros eram disputados. Isso me deu uma emoção muito grande. Me deu um nó no gogó aqui. Eu deu vontade de chorar. Aí eu pensei assim, puxa, eu acho que eu posso largar o direito e começar a pintar. Foi só aí que eu me dei conta que eu podia ser pintor. Vê só. Eu sempre gostei de desenhar, enfim, de pintar, essas coisas assim. Mas não levava aquilo, não achava que ia me dedicar àquilo. Acho que só depois, assim, quando eu fiz a opção de vestibular, né, de fazer o quê da vida e tal. Eu trabalhei também pensei em fazer jornalismo, trabalhei também como jornalista depois de ingressar na faculdade de artes um tempo, mas com fotografia. Mas realmente a dedicação para a arte acho que foi uma coisa mais tardia, embora eu tenha resgatado algumas coisas, uns elementos da infância, né? Por exemplo, desde a infância, e que até hoje estão aí aparecendo nas minhas telas. Acho que é uma coisa meio inconsciente, não sei, às vezes tem coisas que são difíceis de explicar na expressão artística, as coisas que surgem, que vão vindo. Essa questão do universo infantil, talvez seja um tempo de brincadeira, assim, um tempo mais descompromissado. Eu até hoje não me descobri artista. Eu acho que o artista nunca se descobre artista, não tem um momento assim. Eu me descobri artista agora, quando eu vi meu trabalho em releitura ali. Sabe, cada momento, assim, não tem um momento que eu me descobri artista. Tu está sempre tentando melhorar, tentando ampliar tua técnica, desenvolver novas formas de expressão. Desde a infância. Eu tenho coisas pintadas por mim que eu acho que melhor pintada quando criança do que hoje. Por que eu, com 3 anos de idade, acreditava que eu desenhava maravilhosamente bem? Eu fazia uns bonecos de pau, assim, como todo mundo faz, e a minha mãe se encantava com aquilo, disse, esses bonequinhos estão me olhando. Que loucura, que maravilha. Eu vou mostrar a Jujuba. Então, Juju, faz favor, a mamãe está numa super entrevista. Então, aquilo me deu uma segurança que eu fui além, entendeu? Se isso aqui, então quer dizer que eu posso ir mais. Eu me lembro que na faculdade de arquitetura, no primeiro semestre, tinha uma cadeira de desenho dada por um professor Clébio Souza, que é um artista famoso aqui do Rio Grande do Sul. Era um ótimo artista, não conheço muito a obra dele, mas todo mundo conhece ele. E o meu desenho sempre foi muito emocional, assim, muito... Ele não tinha nada de arquitetônico, ele era extremamente arredondado, curvilíneo, seja lá o que for. Mas aí eu me surpreendi quando aquele artista começou a me dar nota 9 nos meus trabalhos. Eu digo, porra, sinal que ele gostou do meu trabalho. Quando entrei para essa primeira série de grupo, era a primeira série, primeiro ano de grupo, a minha mãe me levou para escolher cadernos, né, para alfabetização. E eu escolhi um caderno que tinha um negão assim, de braço cruzado. Minha mãe falou, mas que isso, cara? Por que você não escolhe aí umas borboletas, uns bichinhos, né? Eu falei, não, eu quero esse. E anos depois eu vim a descobrir que aquilo era um quadro do Portinari, né? O Mestiço. Muito bacana aquele quadro. Eu comecei a fazer arte e tem muito a ver com essa coisa da criança. E a criança é mais barata por causa disso, né?
uma professora pediu para fazerem uma pequena redação sobre o pé de feijão, plantar pé de feijão, pôr no algodão, olhar e ver o processo, né, como aquilo acontece, né? Bom, e eu fiz uma história em quadrinho daquilo. Eu pegava e fazia, né, o desenho do pé de feijão crescendo, tá? E ela publicou isso no jornal da escola. Isso foi super legal para mim, assim, que gostava de desenhar, né? Então, assim, esse foi o primeiro estímulo que eu tive. Essa professora, nunca mais esqueci dela. Hoje eu fico pensando, por que isso? A minha mãe não é artista, meu pai não é artista, os dois são da área comercial. Mas eu tenho lembranças do meu pai desenhando, uma pessoa que desenhava bem. Não bem, eu não sei dizer, não tecnicamente, mas era um cara que, para mim desenhar bem, é tu conseguir passar uma ideia através dos desenhos. Tu passou essa ideia, tá valendo como um bom desenho. Eu me lembro do meu pai brincar isso comigo, e também depois, agora mais velho, pensando, a minha avó era pianista, minha avó tá viva, né? Não toca mais, mas foi pianista profissional. A minha outra avó, que morou a vida toda na nossa casa, também tocava piano, e tinha um ateliê na nossa casa e pintava, tanto que eu nem dava bola. Eu acho que quando ela era viva eu nunca tinha entrado no ateliê. Hoje em dia que eu vou resgatar as telas dela, na minha mãe, vou olhar e tal, e tem coisas que eu gosto bastante. Mas na época não me tocava. Se isso fez alguma diferença, acho que de certa forma deve ter feito. Os pais sempre apoiaram, pô, faz o que tu gosta, busca o que tu gosta e baixa a cabeça e trabalha. O meu trabalho, tu pode ver as coisinhas, não tem a proporção certa, entende? Eu trabalho com as dimensões, assim, da fantasia, sabe? Que tem tudo a ver com o imaginário da criança. Eu acho que eu não fui tolhida, assim, sabe? Eu acho que nós, na minha família, os irmãos, todos têm meio que uma veia artística, vamos dizer. Eu tenho um irmão que é pianista, outra que é arquiteta, outra que é da moda. Todo mundo tem. Eu não lembro de a gente ter sido estimulado, mas assim, a gente também não foi tolhido. E a gente teve uma infância... A gente viajava muito porque o meu pai foi transferido muitas vezes e a gente teve vivência no interior, então em casas, a gente brincava muito na rua. Eu acho que tudo isso ajuda para uma infância mais livre, sabe? E essa liberdade está ligada com a criação, eu acho. A importância da arte é abrir um campo, é abrir um espaço. Quando a gente tenta refletir sobre esse assunto, a gente vai atrás de explicações, né? Muitas vezes a gente encontra, mas com muita frequência essas explicações elas reduzem o que se passa ali, que a gente não sabe nem exatamente o que é. A gente desconfia de algumas coisas, né? E uma delas é justamente essa, assim, né? É que a arte, vamos dizer assim, ela amplia todas as capacidades e em especial as capacidades que são mais importantes assim para uma vida, né? Que é a capacidade de sentir, a capacidade de pensar, a capacidade de subjetivar. Não se sabe bem por que isso acontece, mas isso é um efeito, né? Que a gente observa naquelas crianças que têm mais oportunidade, assim, crianças e adultos, isso vale para todas as idades, de poder, vamos dizer assim, receber arte, né? Ser banhada por arte. O desenho é muito presente nas escolas infantis, as crianças precisam desenhar, elas se expressam através dos desenhos. E eu acho que isso não teve assim um momento que nasceu e que esse filho é só meu. Eu acho que isso é uma participação e o jeito do Caracol. O que eu acho que tem o meu dedo ali é quando a gente pode trazer mais artistas, mais pessoas e que a gente vai proporcionando fartura disso para as crianças, né? Porque o que eu penso em relação às crianças? Eu acho que faz diferença a criança que tem desde
bem pequena, mais oportunidades das que não tem. Acho que isso interfere na criatividade e quando eles estão vendo um artista fazendo, eles não sabem o resultado que vai ter, nem o artista sabe. E isso vai possibilitando a coisa do inusitado, né? Porque a vida tem isso, a gente nunca sabe o que vai ser amanhã, né? E a arte é um ensaio disso, e um ensaio que pode ser de um jeito mais leve. Então eles não têm problema de errar, pintar de novo, a gente vai trabalhando e quando a gente vai crescendo a gente vai tendo tanta exigência, né? Porque as crianças, elas são livres, elas têm eles não têm nenhuma amarra para poder pensar, para poder brincar, então eles se transportam. E eu acho que vendo eles assim, como se eu reparasse uma coisa que eu gostaria de ter tido. Eu vou dizer uma coisa que é óbvia, né? Ela vai ser mais criativa, né? Ela vai encontrar mais facilmente solução para os problemas dela. Essa que é a questão. Sempre tu tem várias maneiras de resolver os problemas. E às vezes essa coisa de quando tu usa a criatividade, às vezes tu pode chegar mais rápido à solução, né? Não só com as artes visuais, mas com o teatro, com a dança, com a música. A criança ela não tem inibição, então quanto mais tu proporcionar esse tipo de contato para ela, isso aí vai ser muito bom. Acho sensacional essa relação da criança. Até esse é um dos motivos que eu tento ter esse trabalho paralelo como professor, porque eu vejo, e agora com a filha também, com a minha filha, como a gente nasce perfeito e a gente vai se estragando, né? A gente nasce perfeito, assim, é tudo perfeito. O problema é que depois a pessoa vai se estragando. Porque a criança, daquele jeitinho, pega uma fase ali de... Alguns alunos que eu tenho de 6, 7 anos, é incrível, sabe? É incrível. Porque eles não têm medo, eles não têm maldade, eles são extremamente sinceros, eles realmente acreditam naquele desenho que eles estão fazendo, que aquilo ali é um dinossauro, é um monte de linha amontoada, mas eles realmente estão vendo um dinossauro, estão vendo um cachorro, um gatinho. Isso é muito legal. Eu acho importantíssimo porque a arte é uma forma, as pessoas conseguem educar através da arte, da sensibilidade e dessa coisa da liberdade para a criação. A liberdade para a criação leva a criança a ter liberdade para criar em matemática, em ciência, no português. Aumenta a sensibilidade, aumenta a capacidade de produzir ideias, né? De compreender o mundo, de falar sobre si mesma, né? É a capacidade de expressão, né? E qual a importância disso? A importância disso porque isso tem tudo a ver com a saúde mental, né? Também é outro mundo enorme, tu definir o que é saúde mental, né? Tem milhões de teorias e de ideias que vão variando conforme a época, né? Mas esse aspecto é um deles, assim, eu tenho saúde mental se eu consigo dizer o que eu sinto, né? Se eu consigo expressar. E a arte, ela é uma experiência que funcionou toda vez que se entrega, vamos dizer assim, um objeto de arte, seja qual for, uma música, uma escultura, uma pintura, um texto literário, aquilo é uma experiência bem sucedida de expressão. Quando tu semeia, tu nunca sabe o que vai vir de cada criança e que resultado vai ter. Cada pessoa é uma pessoa, né? Eu, por exemplo, vejo crianças que gostam mais de ler, outras que gostam menos, que gostam de ouvir história, outras que gostam... Mas eu acho que é o jogo simbólico, essa coisa de poder fazer de conta, de poder estar em espaços criativos, onde pode arriscar, misturar cor, ver o que o colega faz. Isso tudo são possibilidades que a gente vai... E isso não requer muitos recursos, requer a possibilidade de uma professora, da mãe, de possibilitar isso, né? E isso é uma coisa assim, por isso eu acho que esse documentário, ele é muito importante, ele tem a sua função, assim, que a gente tem uma ideia que a arte, ela é ela é restrita, e eu acho que ela não é restrita, porque... Poxa, tu inventar um brinquedo com teu filho, tu criar um brinquedo, umas caixinhas, uma tampa de panela, às vezes é muito mais festa do que um brinquedo muito caro, né? É fundamental, não só a criança, como todo mundo. Eu dei aula, eu morava em Israel, e lá eu dei aula para a terceira idade, e eu tinha um aluno de 80 anos,
que eles desenhavam como desenhavam com 3. Porque quando você não desenvolve, você começa de onde você parou. E eu fiquei um mês, assim, me perguntando e me debatendo com 2, uma senhora de 73 e ele com 80. A senhora de 73 era disléxica. E ele não sabia mesmo, né? Estava ali, disse, como é que eu vou fazer para dizer para eles que eles não é aqui o lugar deles? Aí eu disse, como eu não sei dizer, não vou falar, porque não vou falar se eu não sei falar. Né? Eu disse, quando eu souber falar, eu vou falar. Nessa minha espera de mim mesma, dentro dos exercícios, do desenvolvimento do olhar e tudo e tal, ele dá o salto. Um salto. Dali foi para cá. Então, quer dizer, na verdade, o que acontece com uma criança de 4, né, acontece com todas as idades. Acho que a arte é o meu espaço de arejamento do cotidiano, assim, é o que me renova, me retroalimenta. Se jogar na vida, né? Fazer arte é se jogar na vida e se divertir. E como que eu saio daqui para ir para outro lugar? Né? É navegar. A arte é navegar. Eu acho que a arte é uma das maiores formas de expressão do ser humano. A arte, eu acho que é uma troca mesmo da coisa da alma da gente com o fazer, né? É quase que o oxigênio que tu respira, assim. A arte para mim é tudo. A arte é uma coisa, assim, visceral. Para mim é diversão. Eu gosto do que faço, me divirto, dou risada. Às vezes eu dou uns gritos aqui, eu não me aguentei. Minha mulher, o que houve? Olha aqui o que eu fiz. E como artista, que eu me meto a ser, né, escrevendo, aí é o meu ponto de sobrevivência, assim. É o que eu uso para resistir à realidade, assim, e à parte dura da realidade. A arte ela tem que ser elaborada para emocionar. A arte é um campo onde mora assim o sentimento. A arte é uma coisa que quando a gente vê, a gente sabe, tipo, bate assim. A arte, ela é a cristalização de um momento histórico. Então, acho que só posso agradecer por estar podendo experimentar a arte.